Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um Papo de Divã, nosso Papo de Divã de volta. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Bianca Cirilo e é sempre um prazer compartilhar o conhecimento com vocês. E hoje eu estou gravando uma edição especial do Papo de Divã, onde eu vou falar sobre o workshop que eu vou realizar no próximo mês, no dia 13 de março, onde teremos um dia inteiro de atividades e eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da proposta, o que a gente pretende fazer nesse dia e convidá-los a participar do nosso evento. Bom, o workshop vai falar sobre cultura de prevenção em abuso afetivo. A ideia é compartilhar e trocar informações, experiências, impressões sobre será que é possível nos prevenirmos de uma relação abusiva? Haveria como identificar no início de uma relação ou durante um tempo de convivência se você está ou não numa relação abusiva? Como fazer para se prevenir e não continuar ou até mesmo evitar um envolvimento com o abusador? Seria isso possível? Eu digo a vocês que seria. Em quase 30 anos de trabalho com pessoas que estão vivendo, sendo vitimizadas por essa situação, eu comecei a perceber uma série de questões que são repetitivas na prática de abusadores, através da pesquisa, através da interação com essas pessoas, e hoje eu me sinto totalmente capaz de estar compartilhando esse conhecimento com vocês. Ou seja, a forma como determinados abusadores, ou a maioria deles, funciona dentro desse jogo de sedução e manipulação, tem algo de muito comum que acaba aparecendo em todos os contextos, seja no contexto da família, seja no contexto do trabalho, seja no contexto da amizade, seja no contexto amoroso. Isso significa que os abusadores, eles têm certamente dentro de si uma forma de funcionar da sua personalidade que faz com que eles se apresentem, independentemente do cenário, de uma maneira muito repetitiva, muito comum, mesmo com as suas peculiaridades. E isso faz com que a gente comece a perceber que existem mecanismos para identificar essas estratégias de assédio, essas estratégias de envolvimento, mecanismos esses que no momento em que você começa a estudar, no momento em que você começa a observar melhor essas práticas, fica mais fácil para você se prevenir, para você, na realidade, começar a afastar ou trabalhar os seus afetos. Vamos entender. Abusadores se apresentam como pessoas irresistíveis. É muito comum, independentemente do contexto, mas principalmente no contexto amoroso, é muito comum as pessoas que são afetadas pelo abuso afetivo colocarem que não resistiram, que não tinha como, que havia um envolvimento, uma sedução, havia todo um jogo ali que era difícil de resistir, era difícil de não ceder. Na realidade, essa sedução, ela acontece e funciona, ou melhor, ela funciona, acontecer, ela vai acontecer sempre, mas ela funciona porque existe dentro de você ou dentro da pessoa afetada uma certa vulnerabilidade ou alguns pontos de vulnerabilidade não conhecidos por você. A ideia do nosso trabalho é não só apresentar essas estratégias, ou algumas, né? Não é um dia só, não haverá como esgotar, é um assunto que nós não temos como esgotar, é claro, mas existem alguns mecanismos existem alguns mecanismos, algumas estratégias que são estratégias comuns de abusadores e que você, distraído, envolvido, prestando atenção em outras coisas, acaba não percebendo que você está dentro de uma relação abusiva ou sendo convidado a entrar potencialmente numa provável relação destrutiva. E isso, no momento em que você entende a forma como os abusadores funcionam e entende o que te fisga, fica mais fácil para você começar a se prevenir. Isso é uma coisa. Uma outra coisa que nós vamos estudar dentro dessa relação é o que eu chamo de hipnose tóxica, que é o que resume isso que eu acabei de falar. Ou seja, estratégias de investidas, estratégias de envolvimento, de sedução, para que você se acredite num lugar especial colocado pelo abusador, lugar esse que no momento oportuno você vai perder. Há ali uma manipulação de processos inconscientes que a vítima não percebe porque ela fica focada na carência, focada na falta,
focada numa série de traumas, inconscientemente ela vai se deixando levar. A maior investida de um abusador é fazer com que você entre num jogo de poder e posse. Isso é fundamental para entender por que funciona a hipnose tóxica. Por quê? Porque ele manipula o aspecto do poder, um poder onde ele te subjuga, onde ele coloca você numa posição servil, como nós já falamos em outros vídeos, numa posição de atender às expectativas dele, e existe ali uma relação que é desigual, uma relação que é hierarquicamente estruturada, onde você fica submetido e ele é a pessoa que pode mandar, decidir, que se autoriza. Isso é uma coisa importante que nós vamos trabalhar no dia do workshop. Como é que os abusadores se autorizam a estar nesse lugar de autoridade? Ou seja, como é que eles se autorizam a estar num lugar de poder onde você é menos do que ele? Como que isso acontece? Existem alguns sinais no início de uma relação, ou até mesmo em relações que não estão tão no início. Isso é mais fácil quando as relações já estão um pouco mais estruturadas, mas existem sinais que você já pode perceber desde o início da convivência com ele. Sinais que já demonstram para você que ali existe uma pessoa que tem necessidade de controlar o outro. E são questões que passam desapercebidas, porque em nome do amor, do envolvimento, em nome da consanguinidade, em nome da amizade, em nome da relação íntima, em nome do trabalho, ou seja, não importa, você vai cedendo porque ele te leva a acreditar que aquilo é comum, que faz parte para que haja uma relação harmônica. Existem algumas frases, algumas posturas que são muito comuns em abusadores, que a gente começa a perceber que faz parte dessa hipnose, desse jogo de envolvimento de poder e posse. E ao final disso, o objetivo é fazer com que você vire um objeto de atendimento das necessidades dele. Será que a gente pode se prevenir disso? Será que na realidade, se eu começo a trabalhar algumas questões dentro de mim, eu consigo identificar melhor essas investidas? Mais uma vez eu digo para vocês que sim. Isso não é uma receita de bolo, mas é criar um hábito, uma cultura de autocuidado, uma cultura de trabalhar as suas carências, os seus traumas, para que vocês não projetem mais no outro aquilo que depende de vocês. Isso é um primeiro momento, de uma forma genérica, o que a gente vai trabalhar com dinâmicas, convivências, contextos de apoio, onde teremos oportunidade de trocar essas experiências. Na parte da tarde, nós vamos trabalhar mais o projeto de planejamento de uma nova identidade. Por quê? O nome do evento é resgate, tem a ver com resgate de si mesmo, é pegue sua vida de volta, diga não ao abuso. Por quê? Autorresgate é o objetivo principal de toda saída de uma relação abusiva ou neutralização de uma relação abusiva. Eu digo isso por quê? Porque numa relação tóxica, as pessoas elas estão vivendo para o outro. Elas estão com um espaço privado reduzido, vivenciando o que a gente chama de cativeiro interior, aprisionadas aos traumas. Imagem essa, ou espaço esse que está reduzido desde o momento em que ela passou por processos de educação específicos que a rebaixaram, e ela dentro desse mecanismo, dessas crenças que fazem com que ela se acredite menos em algum nível. Se acreditar menos nem sempre é consciente, é algo muito sutil, não é fácil de perceber. Existem algumas questões que são apresentadas na clínica, onde a gente começa a detectar ali que a pessoa tem uma questão com autoestima, mas ela não percebe. Isso a gente vai compartilhar algumas experiências sobre isso também. Então a ideia é se resgatar, é o autorresgate, por isso pega a sua vida de volta, para que você crie uma nova identidade. Sob o foco do abusador, isso é impossível. Por quê? Porque o abusador ele te coloca num lugar pré-determinado, específico, que você não pode sair dele. E a partir daí, ele vai manipular você de tal forma para que você se acredite como resultado dessa projeção. Aquilo que o outro diz para você se transforma numa verdade.
entra em um mecanismo de captura muito sério, onde as opiniões pessoais dos outros passam a governar você enquanto vítima ou pessoa afetada, acreditando que você precisa se encaixar naquelas opiniões. E isso vai fazendo com que você potencialmente perca a sua identidade real e não consiga vivenciar o seu potencial pleno. O nosso workshop é uma sensibilização para tudo isso, não é uma receita de bolo, claro, isso precisa, na realidade, ele exige, né, esse tipo de tema, de assunto, exige uma cultura, um hábito de autotransformação, de autoconhecimento. A ideia é sensibilizar você para que você pense, será que eu posso prestar mais atenção nas minhas relações? Será que as minhas relações sociais, interpessoais, são relações saudáveis? São relações que me fazem bem? Ou será que eu estou mais uma vez tentando ser aquilo que o outro quer, acreditando que o outro precisa mudar para me reconhecer e cada vez mais sendo capturada por relações que são relações abusivas, tóxicas, que são relações de exploração daquilo que você tem de melhor? Ok, gente? Eu espero que vocês participem. Com certeza vai ser um prazer. Falaremos muito sobre essa questão da hipnose, essas investidas, assim como falaremos também de processos importantes para a saída. O que você precisa ficar atento para que você crie essa cultura de autocuidado, para que você se priorize na sua vida, para que você faça um confronto entre o lugar que te ofereceram, que você passou a vida inteira achando que era esse, e esse novo lugar que você pode ocupar, se apropriar, vivenciando aquilo que para você é bom, sendo quem você quer. A nossa hashtag é Sendo Quem Eu Quero, lá no Instagram. Continue acompanhando o nosso trabalho lá no Instagram também. Nós estaremos falando sobre o workshop na próxima quinta-feira, no dia 18. Teremos uma live sobre isso, no dia 18 de fevereiro. Vamos falar sobre isso. Uma das lives sobre nosso trabalho, esse trabalho do workshop. E vamos estar fazendo também outras lives semanalmente para que a gente possa compartilhar com vocês o conteúdo e recebê-los com muito carinho, ok, gente? Espero vocês no nosso evento, espero que vocês gostem, aqueles que já estão inscritos estão nos ouvindo, aqueles que vão se inscrever ainda, divulguem para que a gente possa auxiliar e ajudar mais pessoas, ok, gente? Foi um prazer, como sempre, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, aguardo todos vocês, um beijo grande no coração e até o próximo Papo de Divã.